forma, em seu ato de dizer a verdade, o indivíduo se constitui e é constituído pelos outros como sujeito que pronuncia um discurso de verdade. Então, a partir dessa pergunta, eu pretendia, né, nessa minha apresentação, e ao longo dos meus estudos, articular de que forma, né, o sujeito, ele diz uma verdade, né, profere discursos de verdade mediante as relações assimétricas de poder. Então, esses 4 elementos, essas 4 noções, sujeito, discurso, poder e verdade, elas, no meu entender, elas não podem ser desligadas, né? Elas constituem-se dialeticamente para que se tenha um efeito de sentido de forma mais... Oi? Alguém está falando? Ah, tá. De forma mais completa. Bom, e aí o que vem a ser o parresiasta, né? De acordo com Foucault, o parresiasta será o dizedor corajoso de uma verdade em que ele arrisca a si mesmo e sua relação com o outro, né? Então, a partir daqui, eu já encontro uma outra relação com Bakhtin, no sentido de que o meu dizer está sempre relacionado a um dizer do outro. Eu respondo a uma pergunta do outro, mesmo que esse outro não esteja presente no ato, né, na interação verbal, concreta, né? Então, eu só posso ser parresiasta se eu tiver em contato, em interação com o outro. E a parresia, portanto, põe em risco não apenas a relação estabelecida entre quem fala e aquele a quem a verdade é dirigida, mas, no limite, põe em risco a própria existência daquele que fala, se, em todo caso, seu interlocutor tem um poder sobre aquele que fala e não se pode suportar a verdade que este lhe diz. E é isso que eu vou tentar mostrar nas análises, né? Que, mediante uma situação, uma relação de poder assimétrica, né? Como é que um discurso de verdade subverte uma ordem oficial e séria já pré-estabelecida. A palavra parresia, então, a fala franca, ela figura em primeiro plano na emblemática do cínico e do cinismo. Aí Foucault faz essa ressalva de que não são somente os cínicos que têm a licença, digamos assim, para usar da parresia, mas geralmente vinculada a ele, aos cínicos, né? E o que é que vem a ser o cinismo? O cinismo vincula o modo de vida à verdade. Ele faz da forma da existência um modo de tornar visível nos gestos, nos corpos, na maneira de se vestir, na maneira de se conduzir e de viver a própria verdade. Desculpa. E aí eu já entro no que vem a ser a parresia cínica, e sendo eu uma estudiosa da linguagem, analista de discurso, enfim, me foram mais sensíveis, né, nos estudos da parresia cínica, e sobretudo na leitura da Coragem da Verdade, me foram mais sensíveis justamente esses atos de fala, né, e de corpo, né, que estão como grande pano de fundo, né, dessa categoria. Então, a parresia cínica pode ser traduzida pelo escândalo da verdade nos e atos de fala e de corpo. E aí, para justificar esse diálogo que Foucault trava com Bakhtin, eu trouxe aqui uma citação em que Foucault nos diz: na Europa medieval e cristã, haveria sem dúvida considerar todo um aspecto da literatura como sendo uma espécie de arte cínica, assim como toda essa literatura que Bakhtin estudou, referindo-se sobretudo à festa e ao carnaval, mas que também penso pertence certamente a essa manifestação da vida cínica. Pronto. E aqui eu tenho... Oi?
certo. E aqui eu já tento, comprovar, né, esse diálogo travado entre os 2 pensadores. Bom, e aqui eu vou apresentar o Bakhtin rapidamente, né, é um pensador russo, ele dedicou seus estudos tanto, a falar, né, a pensar, a refletir sobre questões ligadas à literatura, às artes, à linguagem e à filosofia, certo? E ele, nasceu e viveu, né, em questões de condições de produção intelectual, num período muito conflituoso na Rússia czarista, né, na época em que ele nasceu, estava se vivendo sob a dominação do czar Nicolau II. E as suas condições de produção intelectual se deram basicamente no período leninista e no stalinista, certo? E aí, politicamente, a partir de 1924, eles, no caso, Bakhtin, seus amigos que compunham o chamado Círculo de Bakhtin, né, que no Brasil são mais conhecidos os nomes Volostinov e Medvedev, né, então eles vivem num país em que a ordem é unificar a cultura e a língua, portanto não tolerar diferenças, né, isso aí no período stalinista. No entanto, ideologicamente, o grupo de Bakhtin pensa a linguagem como um lugar de convergência de diferenças, e aqui eu já antecipo o que vem a ser, a grande base do pensamento bakhtiniano, que é o dialogismo, né, em que a identidade se constrói pela convivência com a diversidade, com o outro, e aqui mais uma vez eu trago a importância da interação entre o eu e o outro, que a gente também já percebeu lá na parresia cínica, sobretudo. Bom, e agora eu vou fazer uma apresentação breve sobre o que vem a ser a carnavalização. Bom, sendo a análise biológica do discurso, né, um termo, apresentado pela linguista Elizabeth Bright, para dar conta do construto teórico, né, de Bakhtin e de seu círculo, né, a carnavalização, ela nasce a par no seio, digamos assim, no âmago das forças centrífugas, né, porque Bakhtin e o círculo entendem que, a interação socioverbal, ela se dá, eh, em agora me faltou a palavra. Elas são significadas a partir de relações dialógicas, né, e o diálogo e não no sentido, estrito de apenas consonâncias, né, concordâncias, não, no sentido amplo em que, tanto eu posso concordar com a sua opinião, como discordar, ou seja, das ressonâncias, enfim. E essas relações dialógicas, elas se dão, como eu já antecipei lá com Foucault, eh, em relações simétricas de poder, que aqui são representadas pelas forças centrípetas, que podemos chamar de aquelas forças, né, aquelas vozes sociais que querem ditar as regras, as vozes autoritárias, as vozes monológicas, e as forças centrífugas, de onde nasce a carnavalização, que são a representação das vozes libertárias, reacionárias, enfim, dialógicas. E aqui seria a carnavalização. A carnavalização é a transposição da lógica do carnaval, que é essa lógica da subversão da ordem oficial, né, para a linguagem da literatura e de outras artes. Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o triunfo de uma espécie de libertação temporária da verdade dominante, e eu chamo a atenção para a palavra verdade aqui, e do regime vigente, da abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus. Era a autêntica festa do tempo, a do futuro, das alternâncias e renovações. Bakhtin não pensa na estabilidade das coisas, né. Bakhtin, o pensamento bakhtiniano, ele entende que, eh, a vida ela precisa ser reinventada, você precisa, eh, se renovar, se transformar, né. E aí a gente pode também traçar
um diálogo com Foucault quando ele estuda, o cuidado de si, né, o cuidado de si e dos outros. Bom, voltando aqui para o carnaval, todas as formas e símbolos da linguagem carnavalesca estão impregnados do lirismo, da alternância e da renovação, que eu acabei de falar, da consciência da alegre relatividade das verdades. Então, não vai existir uma verdade única, uma verdade dominante, né? Existem as verdades e a autoridade no poder. Então, essa linguagem carnavalesca caracteriza-se pela lógica das coisas ao avesso, das permutações constantes e pelas diversas formas de paródias, degradações, profanações, coroamentos e destronamentos bufônicos. Bom, aqui, eu já chamo a atenção para um diálogo também com a figura emblemática lá do cínico, o bufão, em grande medida, ele pode ser comparado ao cínico. Há nos bufões características de atitudes cínicas. Para finalizar aqui o conceito, a explicação de carnavalização, o que é que a gente pode arrematar, né, para conversar com Foucault? Vive-se o livre contato familiar entre os homens, a livre gesticulação carnavalesca e o franco discurso carnavalesco. Isto é, a linguagem carnavalesca livre, a familiar, a cinicamente franca, representada pelo bufão. Então, eu também trouxe essa fala de Bakhtin para justificar por que que eu penso que eu posso partir dessa intuição de que há um diálogo muito forte entre esses dois pensadores na questão da linguagem, né, do falar a verdade, né. Continuando. Oi. Oh, desculpa. Pronto, vou tentar correr aqui. Aqui seria a análise dialógica do filme que eu analiso, né. É um filme baseado na obra de Graciliano Ramos, cujo nome é o mesmo, né, Alexandre e Outros Heróis, adaptação de Luiz Fernando Carvalho, e, vive-se no cronotopo do sertão nordestino, num ambiente, assimétrico de poder, né, representado pelo patriarcalismo. E aqui, no caso, o Alexandre e o Firmino seriam as 2 principais personagens que eu iria analisar. O Alexandre representando as vozes, oficiais, né, centrípetas, e o Firmino representando o cínico, o bufão, que a todo tempo questiona as verdades oficiais e sérias do Alexandre. Então, é isso, eu vou passar aqui rapidamente. E agradeço e peço desculpas aí por ter extrapolado o tempo. Só para finalizar aqui, então, ao destronar Alexandre, com sua fala franca e seu franco discurso carnavalesco, o Firmino, né, o cego, o preto, provoca a morte do patriarca e, por conseguinte, representa a morte da verdade séria e oficial e a morte do velho mundo. Por outro lado, e ao mesmo tempo, o riso cínico e fofo de Firmino provoca o nascimento da verdade alegre e extraoficial e de um novo mundo e de uma vida a outra, que Foucault também toca nessa questão. Os agradecimentos especiais, e aí eu quero chamar a atenção aqui para o nome do professor Rui de Carvalho, lá da UES, da Filosofia, e do professor Silvio Gadelha, da UFC, que também ele tem um grupo de estudos, né, em Foucault, do qual eu faço parte. E é isso. Muito obrigada. Olá, gente. Bom dia. Todo mundo me escuta? Sim. Beleza. Meu nome é Mariana Maia Moreira, eu sou doutoranda da Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, né, Niterói, Rio de Janeiro. Sou professora também de escola municipal de Teresópolis, na região serrana do Rio. Venho estudando Foucault já tem um tempo,
Não foi um autor que eu estudei muito na graduação, minha graduação foi em letras e em pedagogia, e aí fiz uma pós em filosofia contemporânea, que foi onde eu fui começar a estudar ali Foucault, né? No mestrado eu também trabalhei com o corpo, com a questão do corpo em Foucault, e no doutorado eu vou trabalhar, estou trabalhando, né, porque eu ainda nem qualifiquei, estou no processo de qualificação, com produtivismo acadêmico no programa de pós-graduação em educação da UF, que é o programa que eu faço parte. Bom, o meu título, entrando aqui no título, né, do meu texto, é a norma, dois pontos, uma variável importante para pensarmos o jogo de forças na educação. Primeira coisa que eu fui repensar, eu tenho esse hábito de reler o que eu estava escrevendo ou a forma como eu estava pensando. Primeira coisa que eu pensei foi nesse título, né? Repensei, vamos dizer assim. Então, primeira coisa que eu repensei foi por que eu coloquei variável, né? Quando eu estava escrevendo esse resumo, em vez de dispositivo, que seria mais um vocabulário mais Foucaultiano, vamos dizer assim. E aí eu pensei que a norma, ela tornou-se uma palavra interessante, pelo menos na hora quando eu estava produzindo esse resumo, visto que ela se apresenta, ela constitui, faz parte tanto da sociedade disciplinar quanto a sociedade regulamentadora, ou de regulamentação, como ficou chamado. Então, a norma é algo que está ali, né, presente como uma constantemente, tanto no campo do individual quanto no campo do conjunto de indivíduos da população. E aí, como é que eu fui construindo esse pensamento? É só para deixar claro que esse texto não está acabado, é como eu estou pensando, né, a norma dentro da educação ou do processo educativo, vamos dizer assim. Então, como que eu fui construindo isso? No Vigiar e Punir, que é um livro de 75 do Foucault, Foucault se questiona. O nascimento das ciências humanas aparentemente deve ser procurado nos arquivos de pouca glória, onde foi elaborado o jogo moderno das coerções sobre os corpos, os gestos e os comportamentos. Acho que a palavra pouca glória, quer dizer, as palavras, né, pouca glória, já me chamaram a atenção, porque já pensando numa questão de desvalorização das ciências humanas que a gente ainda tem hoje, né, como ciência, ou como essa não é valorizado tanto quanto as ciências duras, vamos dizer assim. Então, esse jogo moderno das coerções, né, sobre os corpos e os gestos, eles são de duas ordens para o Foucault. Isso está lá no Vigiar e Punir, tá, gente? De uma ordem que o Foucault chama artificial, que é colocada de maneira explícita por uma lei, um programa, um regulamento, ou uma ordem dos processos também, que ele chama naturais e observáveis, que é a duração de um aprendizado, o tempo de um exercício, tudo isso. Esses são mecanismos que vão enquadrar o indivíduo, a população, né, nesse caso a gente já está misturando os dois, num padrão de normalidade. Então, esse poder de regulação obriga, isso nas palavras de Foucault, ainda no Vigiar e Punir, a homogeneidade. Mas, ao mesmo tempo, individualiza, permitindo medir os desvios, determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar úteis as diferenças, ajustando-as umas às outras. Compreender que o poder da norma funcione facilmente dentro de um sistema de igualdade formal, pois dentro de uma homogeneidade, que é a regra, ele introduz como imperativo útil e resultado de uma medida toda a gradação das diferenças individuais. Então, essa norma, né, esse mecanismo de normalização, ele vai informar esses indivíduos e vai enquadrá-los em determinados grupos.
E aí eu continuando a pensar a norma, eu vou lá para o Em Defesa da Sociedade, que é um livro que são as aulas do Foucault no Colégio de France em 1976. E aí, na aula do dia 17 de março, nesse livro, o Foucault ele vai trazer ainda dialogando ali com Vigiar e Punir, pelo menos a minha leitura é essa, ele vai trazer um pouco, falar sobre a norma de novo. Então, e aí ele diz, o elemento que vai circular entre o disciplinar e o regulamentador, que vai se aplicar da mesma forma ao corpo e à população, que permite ao mesmo tempo, a um só tempo, controlar a ordem disciplinar do corpo e os acontecimentos aleatórios de uma multiplicidade biológica, esse elemento que circula entre um e outro é a norma. Então, Foucault definiu a norma. Então, e aí ele vai dizer que a norma são de duas categorias, de duas formas. Se encontra de duas formas. A norma é o que se pode aplicar a um corpo que se quer disciplinar, quanto a uma população que se quer regulamentar. A sociedade da normalização não é, pois, nessas condições, uma espécie de sociedade disciplinar generalizada, cujas instituições disciplinares teriam se alastrado e finalmente recoberto todo o espaço. Essa não é, acho eu, isso nas palavras de Foucault, né? Senão uma primeira interpretação insuficiente da ideia de sociedade de normalização. A sociedade da normalização, e aí o Foucault define o que é essa sociedade da normalização, é uma sociedade em que se cruzam, conforme uma articulação ortogonal, a norma da disciplina e a norma da regulamentação. Então, a sociedade moderna, para o Foucault, vai ser construída dentro dessas duas normas. Então, esse jogo duplo que a gente observa entre a disciplina de uma parte e das tecnologias de regulamentação da outra, que se complementam e que estão ali o tempo todo, dentro da sociedade moderna. E aí, voltando, fazendo esse paralelo, para o Foucault, a junção dessas duas ordens, né, como observado em Vigiar e Punir, essa artificial e natural, ou dessas duas normas, a disciplinar e da regulamentação, emerge um poder que se incumbiu tanto do corpo quanto da vida. Então, surge, emerge, nasce o que Foucault determina biopoder. E aí, ainda nessa aula do dia 17 de março de 76, o Foucault, na página 300, ele vai colocar assim, a escolaridade é um mecanismo tanto disciplinar quanto regulamentador. Ele coloca isso, mas também não se aprofunda, ele joga, né, Foucault. E aí eu fiquei pensando, e é claro, eu estou pensando ainda estou ruminando, eu diria nas palavras de Nietzsche, como que a escola hoje, ela está, como eu penso a escola em épocas de pandemia, vamos dizer assim, essa escola é para quem, né, esses mecanismos que se instituíram nessa época de pandemia, e aí especificamente falando principalmente desse ensino público no Brasil, que continua, pelo menos na escola em que eu trabalho, eu fiquei me perguntando para atender a quais pessoas, sabe? Para quem? E aí a gente observa claramente que não tem essa equidade na educação, mesmo dentro, e aí só falando dentro do colégio público, que é do qual eu faço parte, né? Como esse biopoder que o Foucault determina que tem como fazer viver e deixar morrer, será que ele poderia se articular com essa situação que está acontecendo hoje? E se pudesse, como isso se caracterizaria, né, como isso poderia ser pensado? E é isso que eu ainda estou pensando, ainda estou ruminando
dentro dos meus estudos, até para pensar em escrever o artigo desse congresso, né, relativo a esse congresso. E eu poderia também citar o Enem, né? O Enem foi adiado para janeiro, mas esse Enem é para quem? E aí são as questões que eu venho levantando e venho pensando. E aí o último texto que eu vou pensar junto com Foucault é justamente O Sujeito e o Poder, que já é um texto posterior de 82, do Foucault. E aí, nesse texto, ele vai dizer que aquela célebre frase dele, eu diria, que ele vai dizer que o que ele está pensando até agora é como se constituiu o sujeito. Né? Então, toda a obra dele seria sobre isso. E aí, essa afirmação dele fica um pouco... A gente fica pensando um pouco sobre isso. E aí, há dois significados para a palavra sujeito para o Foucault. Sujeito ao outro através do controle da dependência e ligado à sua própria identidade através de uma consciência ou autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de poder que subjuga e sujeita. Isso está na página 278 desse texto, né, de 82, Sujeito e Poder. Para o Foucault, uma nova forma política de poder é o Estado. Na maior parte do tempo, esse Estado ignora os indivíduos, ocupando-se apenas com os interesses de uma classe ou um grupo dentro dos cidadãos. E aí, quais são os interesses que estão sendo atendidos hoje em épocas de pandemia? Interesses de quem? É uma outra questão que fica. O poder do Estado é uma forma de poder tanto individualizante quanto totalizador. Afirmação do Foucault. E aí, indo um pouco também de encontro com o que a Ana Lúcia colocou para a gente como prática de liberdade, e também já encaminhando para o encerramento do que eu estou pensando, que eu proponho como pensamento, como seria uma ruptura dessa estrutura, né, dessa estrutura modernizante, dessa estrutura totalizadora e, ao mesmo tempo, individualizante, onde se configura a sociedade moderna. Né? E aí o Foucault ele traz um pensamento na página 283 desse texto, que ele diz assim: talvez o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas recusar o que somos. Temos de imaginar e construir o que poderíamos ser para nos livrarmos desse duplo constrangimento. Esse duplo constrangimento, essa questão individualizante e totalizadora. Político. Duplo constrangimento político, que é a simultânea individualização e totalização próprias estruturas de poder moderno. E aí, se configurando, se pensando, então, numa prática de liberdade, uma liberdade a partir de uma criação, né, de pensar o novo, de pensar em uma nova forma de estrutura. Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono se, para pensar essa nova forma, mesmo que seja no campo micro, né, porque quando o Foucault fala, ele fala sempre dessas micro-resistências, eu diria, se para pensar essas formas ou essas práticas de liberdade, essas micro-resistências, a gente não deveria compreender como se constitui, primeiro compreender como se constitui essa nossa sociedade e como a gente está sujeito, como a gente está sujeitado nesse modelo. Então, eu acho que para pensar a educação fora dessa estrutura, primeiro a gente precisa compreendê-la ou tentar compreendê-la e assim pensar o fora, vamos dizer assim, a prática de liberdade. Acho que é isso que eu venho pensando um pouco hoje para poder escrever esse texto. É isso.
Sim, eu estou. Natália está. É a Karina. Positivo. Certo, eu vou responder. É exatamente isso, na perspectiva da hermenêutica do sujeito, porque eu falei que Foucault ele dá continuidade aos estudos da parresia, isso vai acontecer no governo de si dos outros, vai acontecer também na verdade, na coragem da verdade, e Foucault também vai falar de parresia em entrevistas, vai falar de parresia em outros livros, tá certo? Mas, fundamentalmente, na hermenêutica do sujeito, a parresia ela tem dois adversários, que é a lisonja. A lisonja ela pode ser traduzida também por bajulação, tá certo? Aquele que bajula, aquele que lisonjeia, ele não permite que o outro, né, utilizando da fala, está sendo endereçada, cria alguma coisa em cima disso. Na verdade, Foucault diz que o lisonjeador ele mente para o seu interlocutor, porque o interlocutor ele se acha mais bonito, mais poderoso, ele se acha aquilo que ele não é. E isso não permite com que ele se constitua a partir dessa verdade. Ele não se constitua livremente a partir daquela fala franca, aquela fala livre, tá certo? Isso também se aplica à lisonja. A lisonja não, a retórica, porque a retórica ela também visa convencer o outro, mas convencer o outro a troco também de uma mentira. Ela pode ser um discurso perverso, a retórica pode ser um discurso enganador, né? Pode também ser um discurso verdadeiro, mas sem a intenção de modificar o outro, de permitir com que o outro se constitua a partir dessa verdade. Mas, fundamentalmente, é um discurso que não tem compromisso com a subjetivação do outro, ou seja, não deixa o outro livremente, né, à vontade para, digamos assim, ruminar em cima dessa verdade.
Então, eu acho que esse é um dos principais. Tá. Eu acho que isso é uma das principais questões dentro da discussão da reforma psiquiátrica, que é o que vem depois do fechamento dos manicômios, né? E o próprio conceito, por exemplo, de crise dentro dos transtornos mentais, que é justamente na psiquiatria, a crise era quando era uma fase aguda da doença, né? Mas dentro da reforma psiquiátrica, pela perspectiva da atenção psicossocial, você vai compreender a crise como um contexto que envolve os fatores de terceiros, como a convivência em família, com vizinhos, que não é só puramente a doença, né? Que não acontece do nada, né? Envolve também o contexto social que a pessoa está inserida. Então, toda a questão de você acompanhar a pessoa em comunidade também tem que envolver esses atores sociais, que é a família, os vizinhos, como é que essa pessoa convive e o olhar não pode ser dirigido, e essa que é a questão, né, apenas para a doença, que você vai pensar que vai curar aquela crise, você vai retornar a pessoa para aquele espaço familiar, e aí, como é que eles vão lidar com isso? Então, o suporte, o cuidado, ele tem que ser pensado para além da doença, envolve também a família, a comunidade como um todo. Então, essa é uma discussão que a gente tem tentado avançar dentro do meio da atenção psicossocial, mas que também, eu acho que superar a questão dos manicômios é o cerne do problema agora, atualmente. Nada. Eu queria fazer uma... Ô, professora... Eu queria fazer uma indagação para Ana Lúcia. Ana Lúcia, quando você fala de... Primeiro, dizer que seu trabalho, assim, seu objeto de pesquisa está, tipo, muito bem estruturado para quem... Porque a gente pensa, né, quando entra, a gente tem um projeto e depois ele vai se moldando e se informando, né, em outro contexto, mas o seu está muito bem definido, eu gostei muito do que você apresentou, e eu queria um pouco compreender melhor essa ideia do que você e alguns outros autores trabalham como contradispositivo, e de quais seriam os autores que você trouxe essa ideia para a sua discussão para a liberdade. Ok, obrigada pela pergunta. Acho que é importante poder esclarecer um pouco, né? Eu trabalho especificamente o Foucault e aí eu pego alguns comentadores. E ainda estou fazendo uma leitura porque na minha pesquisa a Butler ela me ajuda, principalmente quando ela escreve um texto sobre o Foucault a respeito do que é a crítica, né? E aí esse texto me ajudou a poder entender mais, mas eu preciso fazer mais leituras nela para poder fazer esse desenvolvimento. Então, eu pego o Foucault, alguns comentadores que trazem a concepção de práticas de liberdade
no Foucault e quero abordá-la, né, trazer essa efetivação a partir de algumas coisas que ela traz, apesar das críticas que ela vai trazer para o pensamento Foucaultiano, mas ela traz algumas concepções que é importante para que eu possa pensar essa liberdade, né. E aí, quando eu estava no mestrado, a concepção de liberdade, ela tinha ela era confusa, ainda é confusa, mas ela é muito confusa porque eu achava que era uma noção, né. Aí, na minha qualificação, porque no meu mestrado eu trabalhei a prática de liberdade lá no período antigo, no estoicismo, né? Eu fiz um link entre é possível uma prática de liberdade ética, uma prática de liberdade política, mas eu não adiantei tanto na política porque era mais voltado para o Foucault do poder e aí eu tinha que fazer mais leituras, né? Então eu fiquei na dúvida, é uma noção? Aí na minha qualificação uma das pessoas da banca chegou e disse: a gente não pode entender como uma substância, como uma noção, né? E aí que eu aderi à palavra prática, né? Porque é uma ação de fazer, que seria essa ação de resistência que vai possibilitar essa prática de liberdade, né? E o que eu quero buscar é entender quais são as práticas, né, que a gente pode fazer, porque ele diz, me utilizo como ferramenta, né? Então, quais são as práticas de resistência que é possível que nós possamos fazer na nossa sociedade, enquanto indivíduos que são sujeitados e sujeitam o outro o tempo todo a alguma coisa, né? Então, eu quero entender como é possível que nós desenvolvamos contracondutas, né? De algum modo, que não serão aquelas lá do século XVI, né? Do período pastoral principalmente, mas que sejam nossas, né? Que seja um novo modo. Me parece que é um caminhar para o cuidado de si, mas eu só me arrisco, né? Não tenho nada concreto ainda. Não sei se te respondi. Oi, eu. Tá. Quando eu estou pensando aqui nesse processo escolar, esse dispositivo, sim, a norma é um dispositivo, com certeza, eu não estou nem questiono isso. Eu coloco como dispositivo, eu afirmo isso, mas na hora de escrever o título eu coloquei variável, porque naquela hora me remeteu a alguma coisa assim, como esse conjunto de todos os resultados possíveis, né? Essa ideia de variável. Mas, sim, é um dispositivo. Então, só respondendo isso, esclarecendo isso. A segunda coisa é com relação à escola, né? Esse processo de normalização dentro da escola. Eu estou pensando, antes, quando eu fiz o mestrado, eu pensei um pouco nesse processo de normalização dentro da questão de escolaridade, a questão de constituição, de como esse corpo é moldado, né, essa norma que incide que essa prática discursiva e não discursiva, então, que tem o discurso e que tem também estrutura, que está para fora do discurso, para além do discurso, então é não discursivo, que vão atuar nesse corpo, individualizando e castigando, como Foucault diz, esse corpo. Então, no mestrado eu pensei só nessa parte de sociedade disciplinar. E aí, quando eu penso hoje, quando a gente tem instauradas leis, normas e práticas para que se estabeleçam um processo de educação, para que se continue um processo de escolarização, vamos dizer assim, dentro de um
de um mundo pandêmico e que não está fácil para ninguém, essa norma, essa legislação, essa regulamentação que incide tanto no corpo do indivíduo quanto na sociedade, ela incide sobre quem? Ela agrega e agrega a quem? Ela inclui quem nessa norma? E aí a gente vai de encontro ao que o Estado ele vai estar, ao que o Foucault fala lá no sujeito poder, quando ele diz que o Estado ele vai atender às necessidades apenas de alguns e não de todos. A necessidade de um determinado grupo, o Foucault coloca assim. Então, acho que isso é o que eu estou pensando, não sei se ficou muito claro. O Miguel, professora, mandou um e-mail para nós dizendo que ele caiu da sala e não conseguiu entrar mais. Pode fazer para mim. É porque eu percebi que tinha eu não consegui ouvir o que você perguntou do Miguel, mas eu ouvi que tinha uma pergunta para mim. Só que eu acho que eu estou com a internet tão ruim que eu caí, não consegui ouvir. Gabriela, eu caí diversas vezes. O Enigma da Revolta. No livro, eu vejo uma aproximação muito grande com no livro, ele fala, o que eu vejo é o Foucault, ele tentando fazer além de uma análise histórica.
Ele fala isso em alguma passagem na entrevista dele, ele pede um olhar mais filosófico, e pelo que eu entendi, assim, na fala dele, quando ele vem trazer a questão de insurreição, é mais quando você fala de um movimento de se elevar, um movimento de você se transformar. E eu acho que é a partir daí que ele faz uma correlação com a espiritualidade política que foi tão mal vista pelos ocidentais, pelos franceses, que não compreenderam a fala dele, né? Por que espiritualidade política? Então, é mais esse movimento de se fazer a mudança, de não ficar parado. Pelo menos foi a minha compreensão no que ele disse, né? No que estava nas entrevistas do livro. Que não foram entrevistas que foram para os ditos escritos. Por isso que o livro ele diz que são entrevistas inéditas. Esse aqui, o livro. Não sei se... Tô, professora, tô por aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela agora, a câmera. Ah, apareci, que bom. É. Ela é do agronegócio, mas ela trabalha com fertilizantes, não é pesticida. Então, ela faz fertilizantes para você aproveitar, de acordo com o que está, né, no site deles e conversando com eles, através dos fertilizantes produzidos, eles conseguem promover que o agricultor consiga aproveitar melhor sua terra. Então, consegue produzir mais por menos metros quadrados e também uma maior quantidade de safra, né? Então, planta soja, depois planta milho, planta outras coisas na mesma terra, usando os fertilizantes. Aham. Na verdade, eu ainda estou em fase de qualificação, né? Eu vou começar as entrevistas agora. Então, olhando o material deles, o que eu percebo é assim. Eles fizeram uma pesquisa de clima organizacional em 2017 e e os funcionários disseram que, embora eles preguem muito a coisa de igualdade, de tratar todo mundo igual e tal, o quadro de funcionários não era igual. O quadro de funcionários era basicamente de homens brancos heterossexuais, né? Então, a partir daí, a empresa decidiu que ela precisava, então, mudar um pouco essa cara. Esse é o que eles falam e o que está escrito nos documentos e o que os funcionários verbalizam. Então, a partir daí que nasceu os 4 pilares, que é raça e etnia, LGBT+, gênero e deficiência, né? Pessoas com deficiência. Só que pessoas com deficiência já tem uma lei de inserção, né? Então, a pessoa com deficiência já estava lá. E eles têm uma certa limitação para contratação também, porque é uma empresa que trabalha com máquinas grandes. Então, assim, você não pode ter um deficiente visual, você não pode, né? Basicamente, se resume a deficiências físicas leves e pessoas sem audição, porque daí esses dá, mas os outros já é bem limitante, né? Mas, assim, aí o que se viu? Então, o que eles estão procurando? Que os funcionários percebam, né, pessoas negras, pessoas com diferentes
questões sexuais, enfim, né? E com muitas mulheres. Então, o foco deles agora está sendo muito mais na mulher. Agora, se isso para vender, não sei, acho que não, porque eles vendem independente disso, mas de repente para vender a imagem, né? Então, porque é muito complicado uma empresa que vem da Noruega, que vem com uma coisa viking, que passou depois desse contato dos vikings com o resto da Europa, né? Que ficou, que perdeu um pouco da sua característica de isonomia, né? Porque tinha muito mais, assim, as mulheres eram muito ouvidas, né? Se a gente pegar a origem da Noruega, né? E aí foi, querendo ou não, foi essa colonização, eles não foram colonizados, mas esse cruzamento com a sociedade patriarcal, que eles mudaram um pouco as coisas. E daí é muito complicado uma empresa que vem e que se diz extremamente com uma equidade grande, entrar no Brasil e ter os funcionários apenas homens, brancos, héteros. Então, eu penso que também eles queiram um pouco buscar isso, mas é tudo penso, né? Porque a gente vai ainda ter que analisar em cima das entrevistas e tal. O que eu observei, que a gente tem feito bastante trabalho com a empresa, assim, para além das entrevistas, é que algumas coisas já mudaram. Então, por exemplo, o gerente de manutenção, ele lançou um programa junto com o pessoal do RH, que eu até escrevi para isso num outro evento, que ele, para contratar mulheres mecânicas e mulheres eletricistas. Por quê? Porque o que se dizia é que não se conseguia contratar porque elas não passavam na prova prática. Então, o que ele fez? Nas provas teóricas, elas passavam. Então, fizeram provas teóricas, as mulheres passaram, e eles contrataram essas mulheres por 6 meses para elas aprenderem a parte prática. Então, elas ficaram dentro da empresa aprendendo a parte prática. E aí, depois que terminou esses 6 meses, elas refizeram essa prova, que não é nem feita pela empresa, é feita por uma escola, Sistema S que faz, né? E aí, quem passou, continuou contratada. E nenhuma reprovou. Né? Todas elas passaram. Então, está sendo uma experiência interessante. Eles já têm 15 mulheres na elétrica dentro dessa experiência e 12 na mecânica. É uma forma de captura, né? É isso, eu vejo sempre como forma de captura. Então, assim, se o sujeito escapa por aqui, eu vou atrás de outra forma e capturo ele de outro modo. Legal. Obrigado também, foi um prazer. Obrigada, gente. Obrigada, gente, também.